Oi, pessoal. Queria falar com vocês hoje sobre um conceito que eu acho maravilhoso e super interessante de discutir tanto em filosofia quanto física, quanto em tudo, o tempo. E queria iniciar essa discussão a partir de um caso que eu achei maravilhoso. Uma reportagem do El País contou o caso da ilha de Somar, na Noruega, que decidiu eliminar o tempo, ou seja, eliminar a rigidez dos horários no seu dia a dia. Isso porque a ilha passa boa parte do ano só na luz ou só no escuro, né? Então, assim, segundo Gel Vedin, um dos políticos da região, um dos propulsionadores da ideia dessa região, em entrevista para a CNN, ele contou que no que a gente chama de madrugada, a gente pode ver crianças jogando futebol, o pessoal estendendo a roupa. Então, assim, para que essa rigidez de tempo, né? E um símbolo da anulação aí dos horários, dessa rigidez horária na ilha, foi que os moradores começaram a pendurar seus relógios na ponte que separa a ilha do resto do município. Mas o que é o tempo, né? Enquanto conceito físico, segundo o artigo do Ricardo Nesbeck, que é um professor de física, a gente tem três conceitos de tempo na física. O primeiro, que o tempo seria o substrato espaço do tempo relativista, ou seja, seria quase uma quarta dimensão se a gente pensar em geometria. O segundo seria o processo ou transformações, né? O tempo ligado empiricamente a transformações observadas, por exemplo, as estações, ou tempo que passa com passado e futuro, quer dizer, relativo ao nosso ponto de vista. Agora, você assistindo o tempo é o presente, o que vier depois é o futuro, o que veio antes é o passado. Mas assim, numa concepção mais básica, o tempo seria a grandeza física, né, que nos permite medir a duração ou separação de coisas mutáveis. Por exemplo, hoje eu tenho mais rugas do que eu tinha anteriormente. Agora é uma estação, antes era outra. Mas o tempo pra gente é muito mais do que isso, né? O tempo mede, comanda a ordem da nossa vida, muitas vezes, comanda o ciclo da vida. E é uma interpretação, uma invenção humana em muitas áreas. Tanto que a gente tem diferentes ideias de como medir o tempo, né? A gente tem diferentes calendários, a gente pode ter o calendário gregoriano, judaico, a gente tem diferentes medidas de tempo até para gravidez, por exemplo, no Japão, a gravidez dura 10 meses e não 9 meses. Mas quem que inventou, né, esse calendário com 12 meses, como a gente conhece? Quem que inventou o tempo? Essa ideia de tempo assim, da maneira como a gente conhece geralmente, começou na Roma Antiga, né, quando o ano foi dividido em 304 dias, em 10 meses. E esse ano em 12 meses, né? Começou com Júlio César, sendo que os primeiros 6 meses seriam as festividades dos deuses. Ou seja, a divisão do tempo é muito ligada aos pilares do poder, sejam eles líderes políticos ou religiosos. Não à toa a gente fala antes de Cristo ou depois de Cristo. Até hoje. Agora a gente tem começado a falar antes da Era Comum, depois da Era Comum, mas enfim, é uma divisão bastante religiosa. A história também marca o tempo, né? As revoluções, os turning points delas. Então, por exemplo, queda de Constantinopla, Revolução Francesa, mudam mudanças de era. Mas quando a gente estuda a história profundamente, os historiadores percebem que existe muito mais do que esse turning point, né? As coisas fazem parte de um processo. Essas datas são importantes porque elas são emblemáticas para a história, mas é importante ver que tudo faz mais parte de um processo do que uma data em específico, né? A gente também pode pensar assim na nossa vida. Aliás, o tempo para a gente, né? O tempo para o indivíduo pode ser uma forma de controle social bastante forte. Basta ir numa festa de família para perceber isso, né? Se você já se formou, se você já foi promovido, e as namoradinhas e os namoradinhos, mas vai casar, mas vai ter filho. E basta ver como é perturbador quando uma pessoa sai dessa norma temporal social. Tanto que uma das questões do movimento feminista, que é muito forte, é o controle da mulher sobre o seu tempo de ter filhos ou não ter filhos. Para quem quiser pensar mais sobre esses momentos de vida, até uma indicação belíssima é a história em quadrinho Day Tripper, dos irmãos Gabriel Bá e Fábio Moon, brasileiros, e que eles contam, né, os momentos de um personagem, os momentos que mudaram a vida dele, né? Outra questão para pensar o tempo, outra indicação maravilhosa é o filme A Chegada, o filme que fala sobre
uma chegada extraterrestre na Terra, brinca muito com a nossa cabeça sobre essa questão temporal, né? Ele fala de um futuro que já é passado, um passado que já é futuro, ele te confunde totalmente. Fala sobre o sentir saudade do que não foi, né? E quem nunca levou um fora na vida e não pensou e não sentiu isso? Ou seja, o tempo pode ser bastante interpretativo, né? E nesse sentido, existe uma relação muito forte entre tempo e trabalho. No trabalho a gente vende o nosso tempo, né? No trabalho a gente vende esta matéria de vida nossa que é o tempo. Aliás, assim, o tempo, o cobrar pelo tempo foi algo muito mal visto em outras épocas, inclusive os judeus foram perseguidos nas idades média e moderna por emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro com juros é cobrar pelo tempo. E segundo a Igreja Católica, o tempo a Deus pertence. Era mais fácil falar isso do que pagar as dívidas do Papa, né, com esses judeus, principalmente da França e da Espanha, mas tudo bem. Né, mas é exatamente o que a gente faz, a gente vende o nosso tempo. Inclusive tem um poema do Renato Pompeu, que é dito muitas vezes como um poema do Carlos Drummond de Andrade, mas segundo o que eu pesquisei é do Renato Pompeu mesmo, que ele fala o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Então, ou seja, o tempo pode ser muito controverso, né? Ter o seu próprio tempo é algo revolucionário, né? Ter o seu próprio tempo de vida, de amor, de tédio, de ócio criativo, né? É algo que a gente parece não se dar o direito. Hoje, principalmente, né, como a gente leva trabalho para casa e parece que chegar à exaustão virou um critério de sucesso. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês. O que vocês fariam hoje se vocês não tivessem tempo? Se vocês não tivessem essa rigidez do tempo? Quais decisões de vida seriam diferentes? Valeu, pessoal. Até a próxima.